Começa já Tá lá. ligado? Oi, boa tarde. Tá dando pra ouvir e ver direitinho? Será que no áudio deles? Oi, boa tarde. Tudo ok, então? Gente, como falta 4 minutos para as 3, vou esperar dar 3 horas, que é o tempo que o pessoal vai entrando, ok? Lança só desafio aí de likes. Qual é? A meta de Tem que ter likes. 30 likes. Quem tiver 30 lives na Likes, tem que ter 30 likes. A galera que dá 30 likes aí pra Tem que gente dar chegar o na meta. joinha aí, Joinha pra poder saber se ganhou um foi. aqui prêmio, em viu? cima, né? Em algum lugar aqui em cima. Já se inscreve no nosso canal. Inscreva no canal. Vídeo novo toda semana. YouTube. Prometa não, viu? Bora, Litec. Jogou aqui a bomba, né? Muitas ruas mudaram de nome com o tempo. Era Estados Unidos. Aí virou a Avenida Vigílio Távora. Aqui? É Passou. uma linha dos Estados Unidos. A Avenida Estados Unidos. É. Vai. Tu dá o sinal quando der Na 3 horas. beira-mar, Gerações vezes, na não. beira-mar, no finalzinho dos anos 80, começou assim, tipo 86, 87, ela mudou para beira-mar. Mas o nome da avenida é Avenida Presidente Kennedy. Tanto é que o primeiro prédio da Avenida Beira-Mar, quando você vira aqui no antigo Cirandinha, que é um prédio bege, sim, melzinho, o nome do prédio é Presidente Kennedy. Era uma homenagem ao presidente americano, né? Associado. Eu sabia. Aí ficou famoso Beira-Mar, 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 virou Avenida Beira-Mar. Hoje, a Aquidauã, que é aquela de cá, né? Você sai aqui da abolição e quebra assim um pouco à direita, né? Porque a abolição ela emenda com a Moça Tabosa. Ela se chamava Aquidauã, que era até, e virou historiador Raimundo Girão, né? Isso aí também é Quem dos sabe a anos história da 90. festa? Exatamente. O homem é o próprio diretor da cidade, né? Que é o chat GPT Era da aqui gente, Aquidauã. viu? O Valdir quer Mano, saber se é o caderno do Coxinha. Do Coxinha é muito o que pesado. é isso? Conte agora Caderno de para piadas todos. do Coxinha. Você não sabe quem é o Não. Coxinha, não, né? Graças a Deus. Quem é? Conte. É um humorista. Coxinha é um humorista que ele tem um humor tanto quanto leve, assim, pra toda a família, sabe? Ah, Aí o imagina. Valdir tá perguntando se é dele, não. Aqui é mais. Ele é da Talvez escolinha do professor você Raimundo. deve saber quem é se você ver uma imagem. Ele participou da foi escolinha do famoso, professor muito Raimundo. famoso. Coxinha. Mas ela pegou a escolinha do professor Raimundo só a nova, amigo. Só a nova. Tu não pegou a do Chico Anísio, não. Eu sou geração Z, gente. Ela pegou aquela escolinha daquele. A Nutella. Não. Começamos até baixo. É a maior. 2 minutinhos. Gente, pra quem foi entrando depois, a gente tá esperando dar 3 horas pra iniciar. Esse é o tempo que vocês vão entrando. Estão dando like no vídeo. Vão chamando os amiguinhos. Até lá pode progredir nas atividades normalmente. Trabalhando. O Valdir, se ele tá perguntando do meu livro de piada, ele não tá progredindo nas atividades normalmente. Não está. O foco tá E, outro. inclusive, tem umas pneus do PU10, viu, Valdir? Ixi, De ao vivo, literal. esse- naquela hora vai convidar o Mitchell novamente, hein, velho? Ele começa assim. Cobranças ao Ele vivo. vai dizendo que vai sair. Tem isso não, viu, Mitchell? Não faça isso. Gustavo pediu para vocês compartilharem com as lideranças, né? Quem tem um outro para inscrever no evento. Quando acabar aqui, eu faço um comentário. O pessoal vai cheio de spoiler aqui. Corta o áudio, corta o áudio. 1 minutinho. Mandou pra Juliana, a casa caiu, Valdir. A casa caiu, Valdir. A casa caiu. Tem uma boa figurinha, viu? Envolvendo o Valdir também, né? Isso é Exatamente. loucura. A casa caiu. Deu 3 horas, então bora começar? Vamos. Bora, fala a Vamos. vinheta. Então, gente, boa tarde. A gente tá iniciando aqui o Desenvolvendo Conexões, uma nova modalidade, uma mesa redonda com convidados. A gente está com uma estrutura aqui, para quem não conhece, aqui é o estúdio da unidade do BS, então a gente está explorando um pouco. Então, no caso, o Desenvolvendo Conexões é um encontro que a gente faz mensal, sempre com uma temática. E no caso, tá ok, né?
Qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo, eu vou para mais próximo do microfone. Então, no caso, o tema desse mês é Gerações em Conexão. Então, nós convidamos justamente pais aqui, considerando o mês de agosto. E aí, eu queria que vocês se apresentassem, falassem a idade de vocês, a área, né, de atuação e uma palavra que represente o trabalho para vocês hoje. Podem começar. Pelos mais velhos? Pode ser. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto. Eu tenho 59 anos e daqui uns 30 dias eu faço 60, então, portanto, eu sou o mais velho da empresa, né, literalmente. E uma coisa que representa o trabalho, para mim, é a felicidade da minha família, porque onde eu trabalho, e aqui já estou há 13 anos, é de onde eu tiro o sustento lá de casa, né? Então, para mim, ele representa a felicidade da minha família, né? Eu sou o provedor maior da minha casa, então eu acho que isso é o principal, é manter a família. Aí o resto vem a reboque, né? Aí, dependendo de Perfeito. cada um, a gente vai levando. Gostei. Mitchell, né? Sou vice-presidente aí da área de operações, né? Técnica. De 16 agora, sábado, eu fiz 4 anos de rede. Olha, E eu acho que o que representa muito é desafios. Aqui é um ambiente que sempre tem desafio de todas as formas, né? Então, com são certeza. bem legais e motivam a gente o tempo todo a estar continuando. Legal. E tua idade? 45. Olha aí. Perfeito. Bom, meu nome é Miguel Ângelo, né? Sou analista de projetos hoje aqui, né, com a equipe do PMO. Estou na casa dos 30, né? Virei agora a chave, né? Oficialmente um trintão. E para mim eu acho que a palavra que mais define trabalho para mim é construção, né? E construção não via de mão dupla. Eu acho que da mesma forma como a gente constrói aquilo que a gente trabalha, o trabalho também vai construindo e moldando a gente, né? Então eu acho que construção é a palavra que para mim define bem a Gostei. atividade. Gostei. E só a título de curiosidade, no caso, Roberto e Mitchell é da geração X, que a geração X vai de 65 aos anos 80. O Miguel é milênio, então ele é dos anos, no caso, a geração milênio 81 a 96, e eu sou geração Z. Estou representando aqui a geração Z. Então, gente, só para vocês entenderem a dinâmica que nós estamos conversando aqui, mas vocês estão participando também de forma virtual. Então, fiquem totalmente à vontade para fazer comentários, perguntas. Eu tenho aqui perguntas-chave, né, que eu vou estar jogando aqui na mesa, mas no caso, por favor, sintam-se à vontade para estar trazendo também dúvidas, discutir. Dá para ligar o microfone, né? Ou não? Obrigada. Sim, mas eu só não escuto. Então vocês podem falar no microfone também que qualquer coisa o Ítalo reproduz aqui pra gente. Ok? Então, dando início ao nosso primeiro bloco aqui de conversa, no caso, a temática do bloco é desafios e aprendizados da convivência entre gerações. Então, para vocês, quais os principais desafios que vocês percebem na convivência entre gerações no trabalho? É comigo? Pode ir, com todo mundo, Eu todo mundo posso vai começar. participar. A minha caminhada é longa, né? A minha caminhada é maior do que a própria idade do Miguel. Miguel começou agora. É, eu acho que é o respeito. Uhum. Talvez seja o grande desafio. Tá? Não o respeito no sentido da palavra conservadora, né? Geralmente você associa respeito a medo, a precaução, uma série de outras coisas que na realidade não é. Então, assim, o maior desafio é o respeito. A gente convive com gerações diferentes e o respeito ele não ocorre como deveria. Não é culpa de ninguém, tá? Não é fulano desrespeita, não é um desrespeito, sim, à vista. É um desrespeito social, de modo geral, né? Hoje fala-se muito em etarismo, fala-se muito em preconceito, isso, aquilo, tal, tal, mas o principal mesmo é a questão do respeito. Eu acredito que houve eu até botei aqui na minha pesquinha, as estruturas elas se quebraram, né? A gente tinha uma estrutura social cheia de formalidades e o que ocorreu? Com o passar do tempo, as gerações vão vindo, vão substituindo, os conceitos vão sendo modificados, e isso vai gerando o quê? Entre aspas, um desrespeito, né? Porque aquela coisa que a gente dizia, pois não, senhor,
acabou-se, a senhora, tudo vai se acabando. Porém, eu acho que o respeito à pessoa mais velha, não pela idade, mas pela experiência, por já ter passado por aquilo, tal, tal, eu acho que é um desafio muito grande. O jovem é cheio de ímpeto, né? Ele está ali no seu processo de ascensão, e a pessoa mais velha, ela tem muito a crescer. Então, assim, há uma falta de sintonia, certo? Não é culpa de ninguém, eu gosto de frisar isso, não é porque você é mais jovem, eu sou mais velho, que eu tenho a razão e você não tem. Mas, assim, talvez o maior desafio seja o respeito. O respeito pelo legado, pela história, pela experiência, pelos anos de convivência. A troca não está sendo bem feita, de um modo geral. Essa é a minha visão. Isso também não é nada definitivo, certo? Não é uma coisa que eu acho que é. Eu acho que está sendo. Então, eu acho assim que o maior desafio mesmo é estabelecer uma relação de respeito. De Então, modo geral, em todos os âmbitos, tá? Não é bater continência, não é respeitar a hierarquia. Tem. É o respeito mesmo que falta. Mas, então você acha que tá andando em ritmos diferentes, mas um não respeita, no caso, o ritmo do outro, ou não entende? eu acho que está mais para não entende, né? Uhum, O que é normal, uma pessoa mais jovem tem uma tendência a ser imaturo, né? Não quer dizer que um jovem também pode ser já mais maduro do que o cara da minha idade, né? Mas o normal, né? O dito normal, né? Que essa palavra hoje também está caindo em desuso, né? uhum. É isso, há uma falta de sintonia, né? Há uma confusão de conceitos. Então, assim, respeito é uma coisa um pouco mais profunda, mais abrangente, e às vezes o respeito é ocasional, ele é condicionado por uma situação. O Mitchell é meu chefe, eu respeito. Quando na realidade eu tenho que respeitar o Mitchell. Não o meu Mitchell chefe, o meu amigo Miguel, analista disso ou daquilo. Eu acho que falta um respeito mais assim, humano, vamos dizer assim. Uma consideração. É, algo assim. Não sei nem eu estou levantando essa questão porque eu acho que é um desafio. Eu Uhum. realmente nem eu mesmo sei a resposta, certo? Mas é importante Para que mim a gente está jogando para é um discutir. desafio constante, né? Uhum. E também os mais velhos precisam respeitar os mais novos, porque a Sim. gente também tem que se render a, a- aos pensamentos de vanguarda, né? A pessoa chegou ali, vem cheio de gás, vem com muitas novidades, já está adaptada a algumas coisas, e a pessoa Uhum. mais velha, ela é mais ressentida, né? Ela é mais conservadora. Então, eu acho que o respeito talvez seja uma coisa que tivesse de mais foco. Perfeito. Eu vou jogar pro Mitchell, depois eu fecho contigo. Tá bom. Vai, Mitchell. Quer que eu Não, faça não, a pergunta? eu tô tranquilo aí. Assim, eu acho que essas diferentes gerações, elas têm acesso a dados e informações de forma diferente, e isso tem causado valores diferentes, talvez, né? E acho que tem que ter esse ligamento aí que o Roberto falou da casa do respeito. Como elas têm acesso às informações de forma diferentes, em velocidades diferentes, elas veem o mundo e cada um individualmente de forma diferente. E isso tem causado muito atrito, né? Você tem hoje, por exemplo, dificuldade grande, os mais jovens têm não têm mais os valores que, por exemplo, talvez a minha geração tinha, né? Ou até a anterior, né? Ah, vou passar muito tempo na empresa e vou ser valorizado. Não, hoje o jovem não quer esse tipo de coisa, ele quer ter um negócio mais curto, que ele aproveite a vida mais e tal. Enquanto as gerações. Isso tem muito a ver com o que houve em cada geração, né? Talvez assim, minha geração, eu fui ali quando foi acabar o regime militar. Então, o que é que a maioria das pessoas queria ali, né? Uma estabilidade financeira, muita gente procurava um emprego público porque ia ter renda pro resto da vida para quando fosse aposentar. Porque o objetivo da vida dele era ter uma casa, entender, construir uma família. Aí você pega uma geração mais nova em que o cara ele tem acesso a mais universidades. Por exemplo, na minha época, eu fazia faculdade mesmo. Eu tinha que fazer 10 vestibulares, um em cada universidade, para eu conseguir passar, né? Aí hoje você faz o Enem, que é uma coisa muito boa, que facilita, você faz uma prova só e você tem acesso a todas as universidades do Brasil. Verdade. Então, o que acontece? Você tem essas facilidades ali, é o que você acaba mudando o foco, né? E o cara hoje, ele quer, não, eu quero passar só um ano trabalhando, aí vou tirar um tempo, porque eu vou poder aproveitar e fazer uma viagem que vai me engrandecer como pessoa, depois eu procuro outra oportunidade. Então, essas diferenças aí de acesso à informação, acesso a valores, assim, tem causado um pouco de atrito, né? Mas uma coisa é certa, a mudança chega, ela vai acontecer. Não adianta ficar contra ela. Você tem que ir junto. Perfeito. É, assim, eu acho que
um grande desafio, eu acho que acabou vindo a conversa vindo num fluxo, e aí puxando muito do que o Mitchell falou, eu acho que essa questão do ritmo da informação, do ritmo que as coisas funcionam, a minha geração, e eu acho que até a geração Z ainda pegou um pouco mais disso, a gente pega um ritmo, um fluxo de informação muito acelerado. E a gente pega um estilo de vida muito acelerado, né? Então, assim, na minha leitura, um jovem hoje, quando ele entra para o mercado de trabalho, ele entra já com uma expectativa de performance muito alta e com uma expectativa de evolução muito alta, né? Então, até mesmo, por exemplo, você vê cursos hoje em dia, os cursos investem muito para poder reter alunos em gamificação, que são o quê? São missões, que aí você tem retornos rápidos, né? Então, assim, você terminou aquela fase ali do curso, você ganha como se fosse uma moedinha, um token do jogo, Reforço ali. um reforço. Então, assim, para a gente, né, para minha geração e até mais adiante, a gente vem num ritmo tão acelerado que às vezes a gente não consegue se comunicar nesse meio do caminho. Né? Por exemplo, meu avô, ele às vezes passou 10 anos no mesmo cargo, recebendo às vezes o mesmo salário. E para ele era normal. Para a nossa geração, tem uma pressão de evolução tão grande que a gente se sente estagnado. E aí, nesse meio tempo, eu acho que a comunicação ela pode falhar às vezes, né? Como se não estivesse evoluindo. Como se não tivesse Ao mesmo evoluindo, tempo. é. E aí, é até uma coisa que às vezes eu fico conversando assim com a minha esposa, né? Recentemente eu meio que recomecei minha carreira, né? Eu antes estava na área de construção civil e resolvi experimentar uma coisa diferente. E às vezes é um pouco difícil recomeçar numa carreira nova, porque eu fico pensando assim, pô, eu perdi o tempo da minha vida, mas eu só tenho 30 anos de vida. Como o amigo Roberto falou, eu tenho menos tempo de vida do que ele tem de carreira. Então, assim, a pressão que eu sinto dos meus 30 anos não é a mesma que antigamente talvez as pessoas sentissem. E uma outra coisa, um outro aspecto que eu acho também um desafio muito interessante desse choque de gerações é a questão do equilíbrio entre burocracia e atualização e evolução. Porque as gerações mais jovens, elas abominam burocracia, por elas não tinha burocracia nenhuma no mundo. Era chegar, resolver e pronto. Mais prático, né? A gente Mais tá prático. Os mais velhos, muitas vezes, eles têm mais essa coisa que o Roberto falou, de calma, vamos aqui, a gente tem um processo, a gente tem um procedimento, vamos seguindo e tal. E eu acho que encontrar o equilíbrio disso é o ideal, porque você tem que ter um padrão e melhorar esse padrão para as coisas fluírem. caiu a câmera. Caiu a câmera, mas minha voz sedosa seguiu sendo falada, Problema O áudio tá técnico, saindo, gente, o mas relaxa. a áudio tá gente tá saindo, por aqui. com a Não musiquinha de pode não. elevador enquanto ele ajeita. Bom, então, agora virou podcast mesmo, né? Sem imagem, só o áudio. Exatamente, a Esse gente podcast vai. tá antigo. Agora Já é tudo no YouTube. podcast agora é vídeo, voltou a ser vídeo, né? Mas eu vou aproveitar e puxar então a pergunta. Diante do que vocês trouxeram, vocês acham que esses choques geracionais são mais intensos na TI, diante do contato que vocês têm, assim, com o contexto de TI, até você que teve uma transição ali de carreira, querendo ou não? Ou não, isso é do mercado. No mercado tem esse padrão. Eu acho que TI é menos, é mais Entende? tranquilo. É? É. Sabe por quê? Porque a gente de TI, de qualquer forma, o tempo todo a gente tem que sofrer uma atualização. Uhum. Sim. Então, assim, é uma linguagem nova, é um modelo novo de desenvolvimento. Então, assim, nós estamos mais acostumados a ter mudança. A se adaptar, Eu né? acho que pra gente, de qualquer forma, é muito mais fácil do que outras áreas. Uhum. Inclusive, eu acho que o grande desafio da TI não seja nem tanto o choque geracional, eu acho que entra mais na questão do etarismo, que o Roberto falou, que é a questão da inclusão de pessoas mais velhas dentro do mercado da TI, que a gente ainda vê que é muito difícil, é muito escasso. As pessoas têm preconceito. Tipo assim, pô, um cara da geração antiga, ele não vai ter essa velocidade que o jovem tem de atualização, e nem sempre é verdade, né? E Ou conhece uma linguagem antiga, né? Não tá que a pessoa, e atualizado. às vezes essas diferenças de visão e até de base mesmo, técnica e tecnológica, às vezes Uhum. ajuda. Mas eu acho que o desafio é maior por esse aspecto do etarismo do que propriamente os choques, né, de gerações. Perfeito. E diante desses desafios, o que que vocês já aprenderam a partir dessa convivência com gerações diferentes? Vou jogar pra ti. Vou só no olho aqui pra vocês saberem. O que é que eu aprendi? Candidato Roberto, por favor. Eu aprendi muitas coisas, né?
Uma delas que eu tenho uma certa dificuldade, né? Quando eu digo uma certa dificuldade, é uma autoanálise minha, tá? Aham. Não é nada detectado, né? Nada Uhum. diagnosticado. É saber ouvir, certo? De modo geral, o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande em ouvir. A gente tem uma ânsia mais de falar do que ouvir, né? Uhum. E isso para mim tem sido um desafio, porque como eu sou uma geração já na sexta década, né? Eu passei por transformações que poucos imaginam. Eu nasci nos anos 60, eu vivi o psicodelismo dos anos 70, aí eu vi aquela distonia, né? Vamos chamar assim, dos anos 80, de liberdade total, quebra de barreiras, etc. E veio os anos 90, onde houve uma introspecção, aí tem os emos, tem isso, tem aquilo, tal, tal. Aí Inclusemos. veio para 2000, né? 2000, 2010, o mimimi para cá, o mimimi para lá, vem Uhum. a internet, vem muita coisa a reboque, Uhum. né? Então, assim, eu, eu, eu me considero uma pessoa de fácil comunicação, no que diz respeito à emissão da comunicação. Mas a recepção eu tenho tentado melhorar, porque hoje você, para entender as pessoas mais jovens, você tem que ouvir, né? Uhum. Fazer uma reflexão sobre o que você está ouvindo, porque a metodologia da comunicação é diferente, né? Ela não é profunda, pouco abrangente e rala, de um modo geral, né? Eu noto que falta assim um processo de aprofundamento nas palavras, no Sim. vocabulário. O vocabulário é muito, assim, pouco, como a gente fala, para terminar com pouco, né? As expressões idiomáticas são coisas, talvez até como os meninos falaram aqui, por conta da profissão, né? Estou me referindo ao pessoal da TI, né? Sim, sim. Por conta dos códigos, por conta das coisas serem tudo conectadas e ao mesmo tempo tudo diminutas, tal, tal, às vezes eu tenho que raciocinar duas vezes quando a pessoa emite uma informação, porque eu estou acostumado com a profundidade das palavras, né, com o processo de como você está, ouvir você dizer estou bem, e essa forma de linguagem ela não existe mais hoje, ela, pelo menos com o pessoal da TI, vocês têm uma introspecção natural, Hoje é só né? um emojizinho assim. Às vezes é um emoji, é uma coisa, e pegando meu lado conservador, é, dá um choque, né? Antigamente chamava tilt, né? Eu acho que nem mais é a palavra, já é bug, Não, né? Não, isso. ressignificar a palavra tilt. Ressignificar. Ela existe hoje ainda. Então, o que é que acontece? Eu tô me educando para ouvir essa camada, que é Uhum. uma camada mais nova, né? Que é como diz o Nietzsche, isso é irrevogável. Chegou, e vai dar continuidade, né? E os dinossauros vão desaparecer, não tem para onde correr. Então, assim, eu acho que ouvir. Eu estou trabalhando muito essa parte de ouvir. Como é que o Miguel se comunica? Deixa não, que o Miguel já está mais próximo de mim do que o Miguel, né? Mas, assim, a forma de comunicação, às vezes, ela me deixa, eh, não é em dúvida, mas faltou, assim, uma assertividade. A comunicação, ela é meio jogada ao vento, certo? Então, assim, eu tenho tentado ouvir, tento melhorar. Comigo mesmo, claro, isso não é culpa de ninguém, é o Roberto que está se auto, né? Se autodiagnosticando, se autoavaliando, analisando as coisas, eu acho que ouvir. Então, assim, para mim hoje um grande desafio assim seria ouvir. Ouvir para poder aprender a me comunicar, Uhum. porque senão eu vou ter muita dificuldade, né? E para vocês, aprendizados? As gerações. Uhum. Nesse convívio com diferentes gerações. Tem que saber ouvir e saber respeitar, assim, do que o Roberto já falou. Tipo assim, a gente tem. Eu sou muito pragmático, então, meu amigo, Sim. eu tenho que chegar num resultado. Se eu tenho que escutar uma reclamação, um mimimi, ou eu tenho que escutar uma bronca, eu tenho que juntar as duas coisas e chegar no resultado. Então, assim, a gente tem que escutar mais e tentar chegar no objetivo. Não tem mágica, entendeu? Não adianta ficar com lamentação das diferenças e tal. Pega, junta, vamos fazer o bolo e pronto. É isso. Ok? Eu acho que para mim a convivência com gerações diferentes, ela vai muito, ela auxilia muito, né, pelo menos para mim, nessa questão desse imediatismo que a gente tem na vida, né? E que assim,
Hoje em dia a expectativa de vida nossa é muito alta. E é uma expectativa de vida, digamos assim, com certa qualidade, né? E Sim. então, assim, é, para uma geração que acha que com 30 anos de idade tem que estar com a vida toda resolvida, você vê o Roberto aqui com 60 anos em trabalhar. Normalmente, se ele quiser, ele pode recomeçar a vida Não dele está trabalhando resolvido. com outra Spoiler. e que também não está resolvida, Não tá. mas está muito bem vivido, né, Roberto? Pelo Ah, menos tá. Mas isso. nunca esteve resolvido. Então, assim, O processo, né? ajuda muita gente a quebrar essa expectativa, essa barreira de assim, achar que tudo é para ontem, que a gente está atrasado, sendo que a É. gente não está correndo contra ninguém. A gente está vivendo nossa vida, não tem. É como o Roberto está dizendo, é um processo. É, Acaba quando a vida acabar. Mas a com gente não, certeza. Então, não assim, é tudo pronto com 30 anos. a coragem de recomeçar, de sentir assim que, pô, não tô competindo com ninguém. Nem sequer eu tô competindo comigo mesmo. Uhum. Porque a melhoria pessoal, ela não é uma competição. Ah, eu tenho que estar melhor todo dia. Não, eu acho que a gente precisa evoluir pelo nosso bem, pela nossa família. Né? A gente que tem família também, a gente precisa estar melhorando, a gente tem que olhar para as nossas questões, mas de ver que a vida é muito mais do que aqueles primeiros 30 anos de vida, que se você não resolver a vida toda em 30 anos, acabou. Sim, Não é? É bem concordo. diferente disso. Bem, E, e realmente essa questão também eu acho que a tecnologia ela tem um ponto muito importante nessas questões de profundidade, de comunicação, de forma de dialogar, até de forma de ver o mundo. uhum. Porque assim, hoje, meu filho tem 7 anos, né? E a gente quando você começa na paternidade, você começa a pesquisar e entender muito, por exemplo, sobre o efeito da tecnologia nas pessoas. E eu, quando fui criança, foi bem no auge da tecnologia começando, né? Sim. Que a internet começou a entrar nas casas. Então, o uso irrestrito da internet trouxe para a minha geração, millennial também, por exemplo, e traz hoje também para a geração Z, Uhum. alguns problemas de foco, de Sim, profundidade com certeza. nas coisas. Então, por exemplo, é, a nossa geração hoje, ela é uma geração que lê muito. Só que o que é lido são materiais resumidos, curtos, rápidos. Os vídeos que são assistidos, as informações que são recebidas são muito curtas. Uhum. Então, a pessoa hoje mais jovem que para e lê um livro, que você pega um livro lá de 300, 400 páginas e lê do começo ao fim, entende a história, diminui. Uhum. Então, a capacidade da pessoa de focar, tanto que você vê que hoje em dia reunião tem que ser curta. É. Por quê? Porque muita gente não se concentra. A Uhum. pessoa, da meia hora de reunião, a pessoa já está Voando. voando. E eu acho que é uma coisa também muito geracional. E é uma coisa, por exemplo, que meu filho, eu tenho cuidado. Tipo assim, toda a tecnologia do mundo é ao meu favor, mas ele não acessa. Ele acessa uma quantidade mais controlada. Limitada, né? Legal. E já que tu falou no seu filho, vou puxar para o bloco 2, que é justamente o impacto da paternidade na vida profissional para vocês, papais. Então, no caso, de que forma ser pai influenciou ou tem influenciado a sua forma de se posicionar no trabalho e se relacionar com as pessoas? Vai, vai. Bom, para quem está nos ouvindo aí, aqui, é pai, eu sou pai, né? A maioria de vocês não é ainda. É um fenômeno matemático ser pai, certo? Eu não sou muito de matemática, mas eu estou classificando como um fenômeno matemático. Quando você pega um indivíduo e ele vira dois, quando você é pai. É, eu aprendi o conceito da palavra responsabilidade a partir do momento que eu vi ali minha primeira filha, lá na maternidade, né? Lá naquele berçáriozinho, você passa mil e um pensamentos. É, Então ali você se transformou em dois. Eu era um, virei dois. E isso você não pode resistir. Não é uma coisa que você quer ou deixa de querer. Então é como se você tivesse adquirido uma responsabilidade para o resto da vida. Não uma responsabilidade ruim, uhum, é uma coisa boa. Então, assim, para mim, o fato de ter gerado um filho, tal, as alegrias, né, naturais de homem, aquela coisa do macho, aquela coisa toda, tal, tal. Não, assim, o pai no sentido social, eu me transformei em dois. Hoje eu já sou transformado em quatro, né? Porque sou eu e mais três. sim. Se eu colocar minha esposa, então somos cinco, né? Mas o sangue ele fala muito, ele é muito forte, né? Então assim, a gente trabalha porque você tem que manter aquela relação, seja alimentando, seja provendo educação, cultura, saúde, ou seja, tudo que você passa a fazer, no meu caso, né? Sempre fui muito família, eu recebi essa educação, então
Repliquei. Então, assim, quando eu virei pai, acabou. O Roberto único, acabou. A minha vontade, ela só vem depois da vontade da minha filha, que era a primeira, né? O dinheiro que eu ganhava, ele não passou mais a ser meu, ele passou a ser meu e dela, né? As obrigações. Então, isso refletiu até hoje. Tanto é que eu, nessa idade, tanto continuo trabalhando para manter o filho. Minha filha hoje é independente, ela ganha o dinheiro dela, é formada, tudo tal, tudo direitinho, não falando nesse sentido. Mas você tem que estar ali, você é a força do seu filho, você é a outra metade. Então, para mim, foi o conceito de responsabilidade materializado, certo? Antigamente, os pais, eles criticavam a filha, não quer nada com a vida, tinha esses jargões, né? Não quer nada com a vida, isso aqui, tal, tal. Quando você tem um filho, se você tiver um mínimo de sensibilidade, né? Porque tem gente que não tem, infelizmente, né? Sim. A gente está cheio de pai omisso, né? Na sociedade, é um problema também grave, né? Mas para mim, ele funcionou de forma positiva. E ali eu me transformei em 2, depois me transformei em 3, e assim sucessivamente, né? Parou no 3, pelo menos não tem nada a caminho. Então, assim, para mim foi entender a palavra responsabilidade que meu pai falava. Isso foi muito importante e não existe arrependimento. Né? Por mais que você tenha aquelas rusgazinhas com o filho não vai tomar banho, tem jogadeiro, vai estudar, tudo tal, tal. Tudo aquilo dali basta um olhar, basta um pequeno gesto do filho e a compensação vem toda. Não existe, você não tem como mensurar. Sacrifício que você faça, seja ele grande, pequeno, não sei, cada um tem a sua medida. Virou pai, acabou. O nosso amigo Nietzsche acabou de ser pai, né? Então ele deve estar revivendo esse sentimento já, né? Então, assim, é difícil até de explicar, sabe, Clara? É bom, Legal. eu aconselho. Vai. Realmente. Então, Importante se agora, se agora informar. o dia dele, Tá. Quanto... Faz muito tempo que eu faço gestão. Então, assim, você fazer gestão depois de você ser pai faz toda a diferença. E eu, como tenho muitos filhos, né, todos são diferentes, faz muita diferença. Por quê? Porque na gestão, é aquele negócio, né? Sou muito pragmático, então foco muito grande em resultado. Você tem que ver quem é que está ali perto de você, porque tem gente que, para você fazer com que a sua equipe chegue nos objetivos, tudo bom? Como é que você está? Vamos fazer isso. Se eu não perguntar como é que você está, você não vai se sentir bem o suficiente para produzir. Tem outras pessoas que é brigando. Tem gente que é na briga. Cara, não sei o quê. E o cara vai. Então, você ser pai, porque você tem que ter uma compreensão maior daquele ser novo ali que é dependente seu, você acaba tendo descobrindo que cada um são diferentes. E para você conseguir as coisas, você tem essa troca. Então, eu, na minha parte, com gestão, ter filhos ajuda muito. Porque você tem que fazer as pessoas aprenderem. É o motivar, cara. Eu tive muita facilidade para meus filhos lerem. Meus filhos leem muito. Mas eu toda noite eu lia com eles. Então, isso, minhas filhas leem absurdamente, a quantidade de livros que elas leem é muito grande, né? Por quê? Porque eu fazia isso todos os dias. Então, eu me dedicava a isso. Então, você tem. E você aprende, né, com os filhos. Quer dizer, né? Essa parte de gestão, tem que fazer o feito conferido. Eu vou contar uma história que é engraçadíssima. A minha segunda filha, ela, quando começou a ficar maiorzinha, né, eu mandava ela ir tomar banho. Aí ela tomava banho, voltava, eu levantava o braço dela pra ver se tava cheirando, né? Aí o que acontecia? Quando eu não achava que tava cheiroso, ela. Aí beleza, ela aprendeu. Eu sempre levantava o braço direito. Aí tava ok. Um belo dia eu levantei e esquentei, tava podre, né? Eu tenho que mudar a metodologia, né? O setor da qualidade resolveu mudar a metodologia, né, de inspeção. E, né, Confiar e confiar. você manda, delega. Então, assim, você aprende com os filhos, entendeu? É um ciclo PDCA completo, né? Então, assim, Caramba. esse tipo de coisa, cara, você ter filhos ajuda muito. Porque é isso. O aprendizado da criança é muito legal. Você vê a criança ficando inteligente. Assim, quando você tem uma criança pequenininha, é aquela brincadeira bem simples. Esconda um negócio pra ela. Ela não vai entender no comecinho ali. Ela vai. Aí ela vai começar a fazer com você. Ela já pega e já te mostra. Ela só dá a mão, né? Depois ela vai começando a aprender. Ela bota pra trás. Outra vez ela vai vir sem nenhum na mão. Por quê? Porque você faz isso. Então, assim, esse tipo de coisa você aprende porque você é pai.
e você vai ter isso no relacionamento das pessoas do seu trabalho. É. Então, ser pai ajuda muito no aprendizado a você tratar com outras pessoas diferentes. Então, Uhum. é De acordo. Gostei. enriquecedor. Gostei da visão. Fala agora da sua cópia, né? Meu estagiário, né? Trouxe ele aqui, né? Você ficava do meu ladinho, tava lendo o livrinho dele de dinossauro. É, engraçado você fala essa questão da responsabilidade, né? Que você de fato entende que é responsabilidade. Eu lembro que eu acompanhei o parto da minha esposa, né? Eu estive dentro da sala da operação e tudo, fiquei lá com ela no pós-parto. E os 3 dias foi cesárea, né? Então ficou 3 dias em recuperação. Eu acho que os 3 dias eu não consegui dormir. Porque quando eu pegava no sono, eu ia acordar pra ver se o menino tava respirando. É. Eu falei assim, rapaz, eu tô ficando doido? Talvez, mas eu vou deixar, porque eu acho que faz parte da mudança que meu cérebro tá passando, né? Então, assim, eu acho que é, ser pai é de fato uma metamorfose na vida, assim, do homem. Legal. E eu acho que, principalmente para o homem, como a gravidez, né, do ponto de vista do homem, ela não tem fatores físicos, né? Não tem mudanças hormonais, não tem mudanças químicas no cérebro, como acontece com a mulher. Então, as mudanças e a metamorfose do homem, ela vem pela responsabilidade e o amor que ele tem por aquele ser que acabou de Uhum. nascer, né? Verdade. Então eu acho assim que o pai que cria, né, Alberto, como você falou, que tem os pais que, né, quando ficam, né, que é Uhum. terrível. Mas o pai que cria, ele passa assim por uma metamorfose e eu acho engraçado que de uns anos para cá houve muito essa mudança do paradigma da liderança, né? O que é o líder e o chefe, né? Botaram o nome do o chefe é uma coisa ruim, né? Hoje em dia e o líder é uma coisa bom. E eu acho que uma comparação que eu sempre tive na minha cabeça é que o que as pessoas esperam de um líder é algo que as pessoas esperam de um pai. É aquela mudança de chave do cara olhar para uma pessoa e pensar assim, tá, o que que eu preciso fazer para desenvolver aquela pessoa? O que que aquela pessoa precisa de mim para chegar no potencial máximo dela? Porque ser pai é isso, é você saber a hora de conceder e de não conceder, é a hora de dizer sim, dizer não, é aquela hora que você de né, ter humildade, pedir desculpa, que eu acho que também é outro fator que vem na paternidade muito forte, que é você ser confrontado com seus próprios erros, né? Então, assim, às vezes tem horas que eu tô aqui com o Kalel, aí aquele momento mais estressante que eu olho assim, pô, acho que eu sou um pouco mais parecido com os meus pais do que eu queria admitir, né? E aí você é confrontado com aquilo e você tem que parar e dizer assim, não, se eu não quero passar coisas que eu não considero legais sobre mim, eu preciso cuidar de mim agora. E aí eu acho que a mesma coisa se reflete na liderança. Então eu acho que, de fato, obviamente que não é porque nem todo pai vai ser um bom líder, assim como nem todo líder precisa ser pai, né? Mas eu acho que é uma virada de chave muito interessante, principalmente essa nova paternidade, né? Porque também eu acho que existe uma mudança geracional do o papel do pai antes e o papel do pai hoje muda um pouco também, né? Hoje eu acho que o pai ele participa um pouco mais na rotina Uhum. do que ele participava antigamente, né? E assim, eu acho que isso é reflexo da mudança geracional, assim, que não é pai que é pai tava lá sempre, do Sim. jeitinho dele, mas tava. Outra relação, né? É, mas a forma de relacionar acho que mudou também um pouco. Temos perguntinhas? Temos perguntinhas. Quantos likes? Quantos likes? 40 likes já. 49 likes. Olha, Tinha da nossa infernalta Heloísa. Vamos lá. Vocês acham que hoje em dia os pais pressionam menos? O Miguel falou sobre transição de carreira e realmente tem observado muito esse fenômeno aqui no recrutamento e seleção, com os entrevistados. Talvez anteriormente fosse algo mais difícil, pois os pais costumavam escolher até mesmo o curso dos filhos. E aí, gente, o que vocês têm a nos dizer? Os pais pressionam menos, né? é, minha visão assim, né, dessa questão, eu acho que toda mudança geracional ela passa por mudanças de paradigma e que a gente precisa reaprender a fazer as coisas, né? A gente tinha uma estrutura muito clara, meio que, se você puxar muito antigamente, né? Antes da gente, herdava as profissões dos pais.
E assim a sociedade passou muitos e muitos anos fazendo dessa forma. O filho sempre herdava a profissão dos pais. E aí isso começou a mudar um pouco, começaram a aparecer novas profissões, novos perfis de profissionais. E aí, nas gerações recentes, eu acho que houve uma ruptura que a gente saiu de uma certa pressão, né, de performar, e talvez a gente tenha entrado um pouco numa permissividade, digamos assim. Então, de fato, hoje eu vejo que é um desafio dos pais saber chegar nesse meio termo. E você está pressionando demais e está, às vezes, pulando etapa, ou às vezes você está empurrando seu filho para fazer algo que ele talvez não queira ou que ele não precise, ou de você deixar que ele fique livre demais e ele não aprenda coisas básicas da convivência, responsabilidades, eh, como resolver as coisas, né? A gente vê hoje, pelo menos a minha visão, a gente vê hoje muitos adultos que eles não sabem resolver coisas. E é um reflexo interessante da idade, né? A gente tem muito adulto que ele não sabe chegar numa pessoa e perguntar, meu amigo, como é que faz isso aqui? Como é que a pessoa olha na internet, se ela não conseguir achar, ela sai. Às vezes a pessoa não faz. Sim. E eu acho que é esse equilíbrio que a gente hoje está buscando. E com também muita ajuda da ciência, com muita ajuda de avanços nessa questão da pesquisa sobre família mesmo, Uhum. a gente vai melhorando esse ponto. Mas Perfeito. eu acho que a gente está bem nessa transição do que Uhum. é solto demais e do que é rígido demais. E aí a gente vai tentando encontrar Ok. uma fórmula, né, um equilíbrio. Maravilha. Então, gente, partindo para o terceiro e último bloco, a gente vai entrar na temática de conexão, respeito e cultura nas equipes. Então, no caso, na sua visão, no caso, na visão de vocês, o que é que pode fortalecer a conexão e o respeito entre pessoas de diferentes gerações no ambiente de trabalho? É eu que tenho que começar. Hoje eu li você. Hoje até a gente conversou no café da manhã, né? Eu vou substituir a palavra valores por valências, Aham. porque o conceito de valor, às vezes, ele é muito intrínseco e tal, e muito da pessoa, né? Da família, da religião, disso, daquilo. Então vamos para valências, né? Eu me perdi um pouco agora. Você quer que eu repita? Eu quero que você me repita. Na sua visão, o que é que pode fortalecer a conexão e o respeito entre pessoas de diferentes gerações no ambiente Pronto, de trabalho? pronto. Você tem que elencar algumas valências, certo? Aí é conhecimento, respeito, certo? Sabedoria. Eu acho que isso seria um mote para você facilitar o seu caminho, né? Escolher algumas coisinhas e praticá-las. Eu acho que é basicamente isso, certo? Perfeito. Estou sendo bem simplório. Gostei. Miguel, agora eu vou mudar aqui a Assim, ordem, então eu vou dinâmica um jogar para pouco, né? ti. É, eu acho assim que acho que uma coisa que é muito benéfica e que você consegue ter muito esse respeito, essa troca no ambiente, é você se abrir, né, para a escuta ativa, né, Uhum. que até como o Roberto falou, não é só ele se esforçar para entender a comunicação dos jovens, é o jovem também se esforçar para entender a comunicação, o contexto, né, as questões das pessoas mais velhas. E aí você vai começando a montar ali um quebra-cabeça de uma coisa mais variada, né? Porque quanto mais a gente vai misturando as coisas porque às vezes, por exemplo, inclusive hoje, tem muitos conceitos que a gente adota como novos, que às vezes são conceitos antigos que são reformulados. Sim. Em programas de televisão que a gente vê hoje, pô, revolucionário. Aí vem um avô e fala assim, sei no meu tempo eu tinha igual, né? Até Tinha outro nome, né? e só tinha outro nome. Aquela nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Assim, revolucionar é meio que uma lei da nossa geração. Se você ficar muito tempo na mesma coisa, você fica para trás e negócios morrem por conta disso. Mas ao mesmo tempo, você mudar só por mudar, revolucionar só por revolucionar, você perde tudo aquilo que foi feito e que é positivo. Então, acho que esse balanço da pessoa, desse conservadorismo um pouco maior das pessoas de gerações mais antigas e da vontade de mudar e de melhorar das gerações novas, se houver uma comunicação, um respeito, pode haver ali um equilíbrio, um momento em que essas gerações se conversem para chegar
em algo novo. E, e eu acho que também aí um conceito que para mim eu acho que é importantíssimo é a questão da paciência. Sim. É a questão da paciência e que ainda também um pouco no gancho de ser pai é trabalhar a paciência num nível Resiliência, que né? tem dias aí. E assim, às vezes você tem que repetir a mesma coisa 100 vezes. E não adianta espernear, não adianta endoidar. É ter paciência, respirar fundo. Porque é um processo, né? E aí, da mesma forma como a gente gosta de que respeitem um pouco o nosso tempo, a gente também precisa respeitar o tempo do outro. Uhum. Com certeza. Pra fechar, Sei lá, meu traga algo bem inspirador, viu? Liderança. Acho que os grupos têm lideranças que saem naturalmente e elas fazem com que a galera se une, entendeu? Porque, por exemplo, ali a gente não. Diz assim, o pessoal do Firmão, né? Tem de tudo ali, né? Diferença completa ali de idades e tal, e estilos e religião e por aí vai. Então, Uhum. sempre as lideranças lá surgem e cada um vai trazendo seu ponto para poder gerar uma visão diferente e alguém chega, traz um respeito, né, junta, levanta um ponto e a galera se une. Acho que se as pessoas tiverem um objetivo claro, né, e as pessoas deixarem a liderança de cada um aflorar, acaba gerando essa conexão, tudo assim, e chegando nos resultados que precisa. É isso. Então, tu acha que, no caso, o líder vai atuar ali como um maestro? É, a colinha Uhum. do negócio, entendeu? Uhum. Aí cada liderança vai botar um pouco do seu estilo, né? A gente Uhum. tenta deixar todos à vontade, né? Cada um tem seu estilo, Uhum. mas funciona. Aí eu vou fazer uma pergunta que estava fora do script, mas é dúvida minha mesmo. No caso, vocês são pais e você tem um filho, né? É. E vocês têm filhos de diferentes gerações. Aham. Vocês acham que lidar com diferentes gerações em casa tem ajudado ou atrapalhado, não sei, tem dado um novo olhar sobre a geração no trabalho? Para vocês é como se fosse um treino, exercício? Tem facilitado essa relação de vocês? Ou não? Vocês nem tinham feito esse link antes? Eu não, não tive esse impacto. Porque, tudo bem, eu tenho 4 filhos, 3 de um casamento e um do segundo, né? Tipo assim, os 3 primeiros eles são muito parecidos. Uhum. Então, tipo assim, eles são todos meus CDFs e tal, então eu não tive tanto impacto. E, tipo assim, 2 são muito próximas, então eu acho que eu não senti muito isso, tá? Um choque de geração entre os Eu não tive filhos. choque de geração dos filhos, Uhum. pronto. Porque, tipo assim, as mais velhas, elas têm 1 ano e meio de diferença. Então, são praticamente iguais e uma brincou com a outra e cresceu. Quando o Arthur veio, a diferença é de 8 anos para a mais nova, né? Beleza, mas aí é um menino, era diferente, elas queriam ajudar a criar. Tipo assim, ele é bem diferente delas, obviamente nos gostos e tudo, mas tipo assim, eu não senti essa diferença geracional. Talvez se tivesse a Bianca junto agora, moram todos juntos, aí talvez eu sentisse daqui uns 5 ou 6 anos. Uhum. Sim. Mas hoje eu não tenho esse impacto, eu não consegui notar esse impacto, não. Uhum. Tu sentiu? Não, não. Eu tenho filhos, tenho uma filha da tua idade, com 30 anos de idade, que é a mais velha. Eu tenho um filho de 18 e tenho uma filha de 11. Por incrível que pareça, eles são bem distantes, né, um de cada um. Eles são muito homogêneos. Eh, eu não sei se, como diz o Mitchell, eu gerei a liga, né, a cola, Uhum. eu sou a interseção dessa situação, mas eles são muito homogêneos. Apesar, né, eu sou de 30 anos para uma de 11 anos, elas parecem gêmeas. Nas atitudes, nos comportamentos, na forma até de se expressar. O menino também, que é um rapaz, né? Tenho 2 filhas mulheres e um filho rapaz. Mas eu não sei se aí isso se deve a mim, né? Visto que foram de 3 esposas diferentes, então são 3 filhos com 3 mães diferentes, né? Eu devo ter gerado alguma liga, porque eles são muito homogêneos. Uhum. É,
como diz o Nietzsche, né? Teve uma casa, hoje tem outra. Eu nunca tive, eu estou tendo agora com a Estela a casa, o dia a dia. Mas com eles eu era um trabalhador, pagava aquela conta, que ajudava a criar, tal, tal, tal. Mas, como eu sempre estive presente, na minha versão de eu estive presente, né? Porque às vezes a mãe discorda dessa Uhum. versão, eu, de alguma forma, eu gerei uma liga e eles são muito homogêneos, Uhum. certo? Eu fico às vezes até impressionado com o comportamento. Claro, pensam diferente, né? Cada um tem sua individualidade, mas eles são muito homogêneos conceitualmente. E aí eu acho que se deve um pouco a mim. Não sei se isso é bom Uhum. ou ruim, né? O tempo vai dizer. Mas, assim, eles são muito homogêneos, né? É como talvez diga aqui o Mitchell, né? A neném que acabou de nascer, ela, daqui a 5 anos ela vai dar um resultado, né? Porque ela vai mexer com as estruturas. Como os meninos já são bem mais próximos, foram criados junto ali, a tendência é um agrupamento, né? E os meus, por incrível que pareça, né? Eu acho que é o sábado mágico lá de casa, todo sábado tem uma reunião. Eles, apesar da distância, eles são muito homogêneos, né? Então, assim, eu estou satisfeito, né? Não. Pegando aquela resposta anterior, pegando carona, eu não cobro. Uhum. Eu não sou muito de cobrar, né? É, a minha cobrança é só assim, faça o que seu coração manda. Que é isso eu Legal. cobro. Mas assim, resultado, o Nietzsche é pragmático, cobra o resultado, né? O Miguel disse que está em dúvida de como agir diante de uma situação que é o dar o sim, dar o não. Uhum. Eu não, a minha tecnologia é mais simplória, mais arcaica. Faça o que seu coração manda. Eu uso essa tecnologia. Claro que aqui e acolá você faz uma pontuação, né? Pondera uma situação e diz assim, você tem certeza que você quer isso? Mas eu sempre uso a tecnologia de faça o que seu coração manda, ou seja, decida você. Uhum. Eu vou aqui, tá aqui, ó, tá aqui o sim, tá aqui o não, tá aqui e tal. Eu faço mais ou menos assim. Parece um pouco de omissão às vezes, mas é porque eu fui criado por um cara que nasceu em 1923 e ele era um pouco fora da curva nesse aspecto. Uhum. Não era machão, era bem diferenciado. E ele aplicava essa técnica com a gente lá em casa, né? Então eu resolvi replicar. Legal. Deu certo, entendeu? Assim, tá dando certo. E assim, em termos de resultado, eu acho que os resultados são ótimos. Estão bem. Que bom, tá funcionando então. Funcionando, cara. Não é uma receita, tá? Não. Deu certo por um acaso, não sei. Perfeito. A gente tem uma perguntinha, e aí eu vou aproveitar que a gente está nos últimos 12 minutos para justamente abrir para perguntas. Tem outras perguntas, não? Até o momento temos a da Elo. Eu já posso. Qual foi a melhor pergunta? A do bolo. Que vai ganhar o bolo, né? A melhor pergunta vai ganhar o bolo. Pronto, a melhor É o pergunta. momento Tem agora algumas para a perguntas? disputa Tem do mais bolo. perguntas? Tem mais Ixi, uma, que é qual é da a Elo. pergunta? Lancem perguntas. Essa aqui é para todos vocês, né? E ela queria saber qual foi a maior diferença entre o que vocês idealizavam da paternidade e a prática. Profunda. Eu quero dizer que usar o chat GPT para gerar perguntas não é. Mas o prompt da Elo tá bom, viu? No texto de reunião, por favor. Vamos deixar as pessoas. Olha, ela tá dizendo que não usou, viu? Vou tentar responder. Eu tinha um parâmetro, né? Que era o meu pai. Uhum. Então eu gerei uma expectativa em mim mesmo de replicar aquilo. Como eu achava, não pela ilusão do filho, né? Porque o filho às vezes vê o pai como herói, isso aqui, tal, tal, mas sendo nu e cru, eu gostava do modelo do meu pai. Então, a minha vontade era de replicar vamos dizer assim, esse comportamento. Uhum. E eu repliquei, consegui replicar, certo? Entre trancos e barrancos, né? A dificuldade da vida, as minhas dificuldades, tal, tal, eu consegui replicar. E olha que eu tenho de feedback, né? Você que gosta dessas palavras, eu tenho de feedback dos meus filhos o mesmo feedback que eu tinha em relação ao meu pai. Legal. Então, isso para mim, assim, foi um case de sucesso para mim mesmo, Eu né? adoro. Então, eu não sei se responde à pergunta dela, mas assim, eu tinha uma expectativa Foi atingida. e ela foi atingida. Porque eu também elenquei ela como única expectativa. Eu não imaginei filhos filhos baixos, altos, magros, gordos, assim, assado. Nunca criei isso. Eu criei só uma expectativa. Cara, o meu pai é atencioso. Eu tenho que ser atencioso com meus filhos. Aí atencioso é bem complexo, né? E aí eu consegui. E Uhum. estou conseguindo.
Então pronto, foi a única coisa assim que eu elenquei foi esta e tá dando certo. Mas é bom os meninos também optarem. Só um parênteses. A Lu falou que essa acusação do Mitchell foi só pra não dar um bolo, viu? E- A gente tem um som, A gente vai dar um bolo. a gente tem um som para detectar o uso de IA. Não dá um bolo, é não Tem que bolo. começar a colocar. Botar um. Vai, vocês. Quer falar? Expectativas e realidades da publicidade. Assim, eu acho. Acaba que a gente. Assim, é um mundo tão diferente que a gente vai planejando muita coisa às vezes e acaba que quando chega na hora é totalmente diferente. E eu acho que é, uma expectativa que eu tinha em relação ao Kalel, né, meu filho, que eu queria ser um pai que, que assim, eu queria muito trabalhar em mim a me abrir, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, quando você romantiza demais a paternidade, ou quando você quer sempre só estar ali nos momentos positivos, ou você quer só estar certo, às vezes, que acontece também, a gente deixa de se expor, de se abrir com os filhos da gente. E aí os filhos crescem, às vezes com a expectativa de que você era uma pessoa. Ele não entende o que você viveu, ele não entende o que você foi na vida dele de fato. Você às vezes vira ali uma escultura na Uhum. vista dos filhos, e às vezes isso gera um certo choque quando o filho chega na fase adulta, né? Mas ao mesmo tempo eu queria mostrar para ele que a gente pode falhar, mas a gente pode sempre voltar atrás e melhorar. E aí eu acho que essa foi uma expectativa que eu consigo atingir com ele, mas que eu não esperava que fosse tão difícil enfrentar meus próprios defeitos, meus próprios momentos. A gente viveu junto alguns momentos difíceis, né? A gente passou por uma pandemia junto, foi uma época que a gente passou pela pandemia bem na época que eu fiquei desempregado. E aí a sorte é que eu tinha uma bolsa ainda lá na Unifor, mas assim, o dinheiro era curto, a gente ficava preso dentro de casa, até porque minha esposa é grupo de risco, né? Uma pessoa que ela tem problema pulmonar e tudo. E realmente a gente passou muito tempo em casa ali nos primeiros anos de vida dele. Tanto que agora não tem mais final de semana em casa. A gente meio que. A gente já tá até conversando com a minha esposa, amor, vamos dar uma maneirada agora, porque parece que soltaram as porteiras e a gente tá também exagerando, né? Que também não pode Uhum. ir todo final de semana viajar, E né, pra com cidade, calma, né? com calma. Mas eu acho que assim, todas as expectativas que a gente bota acabam mudando um pouco, mas a gente sempre se surpreende com os resultados da paternidade. Legal. Bom, é seguinte, eu tinha uma expectativa. Tem um negócio, né? Assim, eu acho que você aprende ou com amor ou com a dor, né? Ixi, minha mãe falava muito Então, isso. assim, o que acontece? Eu acho que dos meus pais, né? Tipo assim, meus pais tentaram me ensinar muito com amor e eu preferi aprender com a dor. Que eu, né? Sou do meu jeito, então você não quer saber o que estão dizendo, eu sou sempre o certo, então tô nem aí. Gente, um Mitchell de ser. Então eu não ligava muito, então eu aprendi muito com a dor em casa, né? E o que acontece, né? Eu queria que meus filhos aprendessem com amor. Hum, olha aí. Tentava ser legal. Cara, e assim, acaba que não foi do jeito que eu esperava, né? Então, assim, principalmente a questão de time, né? Eu sou muito mais agoniado e ansioso do que eles, eu acho. Então, assim, eu Hum. queria fazer as coisas rápido, tal, não sei o quê. E eles têm a velocidade deles. Mas, então eu tive um pouco dessa, eu não vou dizer se é uma frustração, mas assim, a imagem que eu tinha que eu achava que ia conseguir, não fui. Mas isso foi muito confortável. Eu diria assim, todos os meus filhos são bem melhores do que eu. Em quase tudo, assim, eles são bem melhores do que eu. Que de ser inteligente, eu acho que vão ter mais sucesso, vão ter bem mais condições do que eu. Então, não me frustrou tanto, entendeu? Então, isso aí me confortou. Porque eu queria que fosse um negócio muito mais rápido, só, tô te dando o caminho das pedras, faz isso aqui. E elas, não, não vou e Não é tal. por Mesmo aí. assim, escutei, faz de conta, ignora, né? Diferente do que eu fazia, eu dizia na cara, não vou fazer e pronto. Elas não, elas, escuta, tá bom, né? Me deixa de lado ali. Mas elas estão me superando, estão todas me superando, então eu acho que tá de boa. Legal, feliz por vocês, né? No caso. Temos mais perguntas? Momento. Não. Alguém vai lançar novas A perguntas? vencedora vai ser Lopo da Ó, Lua. dá Ah, ó, galera. é isso, gente. Vocês estão tímidos, é?
Gente, é hora da verdade. Tem que ir lá na É, Linhatec, viu? A Linhatec vai bancar aí o bolo. Eita! Eita, ei, eu fecho esse prêmio aí, viu? Aí, Pronto. Valendo um bolo. E aí, ó, galera, gente? nem com o chat GPT, guys. Vamos. Então, galera. Não? Ok? Pois só para fechar, então, se você pudesse deixar um conselho para outras gerações que convivem no trabalho, qual seria? Bem objetivo. Apenas que busquem conhecimento. Ok. Bem objetivo. Não, mas isso é um meme. Quem sabe, doutora Lara. Esse o Valdir, O Iá você- sabe, o meu pai. Valdir sabe. Esse meme aí, busquem conhecimento, hein, olha. Ele falou Ash Bilu, é? É Bilu, já tem. Conheço, não. Tô por Não é da sua geração, não, eu já tô podendo dizer isso. É louco isso aí. E aí, conselhos? Cara, eu sou muito pragmático. Pode ir Tenham pro ponto. metas e vão atrás. Legal. É isso. Propósito. Eu acho que no. Pra mim, eu gosto muito de lidar com gente, né? É até engraçado, que toda vez quando eu começo a fazer coisas que é muito eu sozinho, me desgasta muito mais do que lidar com gente. Então, por exemplo, lá em casa é inclusive engraçado. Minha esposa, ela trabalha na área de TI, ela só programava o dia inteiro. Aí ela fica revoltada porque na TI tem muita reunião. Principalmente por conta do Scrum, daquelas reuniões diárias, para sempre estar alinhando ali, Uhum. né, para evitar perda. E ela entrando na reunião e ficando louca. E eu tendo que trabalhar fazendo muita documentação sozinho, eu vou ficando agoniado, minha língua vai coçando. Eu tenho que falar nem que seja sozinho, né? O pessoal lá da sala está ciente como é, né? Mas eu acho assim que eu acho importantíssimo, acho que se todo mundo fizesse esse exercício, a gente conseguiria ter uma convivência muito mais tranquila. Que é assim, você nunca pode pular num lago de cabeça, né? Você tem que primeiro botar o pé, testar a profundidade. Depois, quando você voltar naquele lago, que você sabe quão fundo é, você pula da forma mais conveniente, né? Então, eu acho assim que você precisa tentar conhecer e entender as pessoas que te cercam. Que aí, inclusive, é uma coisa, é como o Mitchell falou, ninguém é igual, né? Então, assim, às vezes tem gente que você precisa acompanhar aquela pessoa de perto e a pessoa gosta disso. Tem gente que você tem que acompanhar de perto, mas a pessoa não gosta. E aí você precisa ter um canal aberto para você falar assim, cara, eu sei que você não gosta de eu estar pegando o pé, mas se eu não tô pegando o pé, você não tá fazendo. O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Tem gente que você pode tirar brincadeira com a pessoa e a pessoa brinca. Tem gente que você já. Não, essa pessoa é um pouco mais séria, já tirou uma brincadeira, a pessoa não gostou, você já evita. Então, eu acho assim, se a gente, quando chega num contexto novo, tenta primeiro entender quem está ao nosso redor e a gente tenta agir de forma de acordo, eu acho que muito conflito diminuía, sabe? Porque seja diferença geracional, diferença de criação, diferença de cultura, de tudo isso cai por terra quando você se abre para conhecer outra pessoa. Verdade, Então, assim, mente aberta é tudo. a pessoa ali é um pouco mais lenta. Então, o jeito dela é esse. Então, você tenta, você chega num acordo. Para o Mitchell gosta de coisa direto ao ponto. Eu não vou chegar para o Mitchell com uma palestra de meia hora para resumir uma coisa que eu podia falar em cinco. Eu vou chegar, Mitchell, não quis, 5 minutos, pronto, resolveu. Eu te agradeço. Obrigado, meu amigo. Lindo, vai, resolve. Um e-mail. Essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? Tem muito disso. Pronto, então eu acho que a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Perfeito. Que é os que ajudam. Para concluir, Eu vou resumir as minhas falas, né? Eu legal. acho que cada um de nós tem que ouvir as pessoas, Uhum, respeitar as pessoas e ser responsável com as pessoas. uhum. Perfeito. Né? Gostei. Menino, que objetivo, Né? gostei. Fica dito Ah, aí. ele E arrematou, né? foi, Acaba e tendo foi assim, Arrematou. pontual, que falta só um minuto, viu? falta Foi só um minuto, pontual. Rapaz, eu meu queria amigo, tem falar mais uma um minuto coisa. para pedir like. É, isso aqui é um experimento, pessoal que está aí do outro lado na telinha, né? Você está de parabéns, Lara, pela ideia, pelas perguntas, né? Você repassou Verdade. a gente. A gente ensaiou um pouquinho, tá? O script. Todo mundo trouxe uma colinha, tá? Sim, né? A gente é muito pragmático, não trouxe a colinha. Talvez, se puder replicar em outros momentos esse tipo de abordagem, Perfeito. né? Aquela abordagem que estava sendo feita está sendo legal, mas essa aqui também achei bastante interessante, né?
Obrigada pelo E feedback. estão todos de parabéns, né? Eu gostei, né? Desculpe se a gente às vezes desagrada com alguma Não, coisa, achei ótimo, né? de verdade. Mas assim, eu gostei do formato, né? Estamos inaugurando o estúdio, né? De certa forma é legal. Sim, Parabéns, Lara. Parabéns ao obrigada. nosso colega Ilvande, ao Ítalo que está aí por detrás da câmera e Temos os tal, bastidores ajudando. Agradecer aqui. a toda a equipe, né? Todo... Exatamente. E é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado pelo Obrigada a convite, né? vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que foi um desafio. Eu fui lá atrás de todo mundo, fui cutucar todo mundo, mas todo mundo aceitou assim facilmente. Então, de verdade, obrigada por estarem aqui, por disponibilizarem 1 hora do tempo de vocês, que eu sei que é valioso, tanto vocês que participaram aqui quanto vocês que estão assistindo. Também gostei muito desse formato. Obrigada pelo feedback. E a gente vai seguindo. Ok. Feito? Perfeito. Pois, gente, obrigada, boa tarde. Até o próximo Desenvolvendo Conexões. Tchau. E no caso, a nossa próxima temática vai ser justamente Setembro Amarelo. Então, vou acolher o feedback e trazer nesse formato também. Pois, cheiro, boa tarde. Vocês querem falar mais algo? Não, só depois do croquete. Galera, deixe seu like, né, meu? Se inscreva no Deixe nosso seu canal. like, se inscreva no canal, né? Deixa nos comentários aí desafios pra gente fazer na próxima, viu? A Lara que vai estar coletando os Com desafios. certeza. Pois, beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.